Viemos com notícias boas, notícias quentes e atualizadas para vocês do mundo do RH. Será? Com pesquisa. Exatamente, com dados. Com dados. Exatamente. Se você não acompanhou a pesquisa de 160 CEOs falando sobre a questão do RH no Brasil, esse é um vídeo que vai falar sobre um recorte disso, que é sobre o quê? Saúde mental. Essa pesquisa saiu em fevereiro de 2026, então estamos em maio, está extremamente atualizada. Fresco. Exato. E a gente hoje vai discutir um pouco da questão do risco psicossocial e da agenda de saúde mental. Vamos lá. Muito bem, a ideia é a gente poder falar um pouco para você sobre a realidade do que a gente está enxergando com base nessa pesquisa, que traz dados importantes para que a gente possa pensar como gestão de pessoas, como RH, como liderança, né? Pensando que os riscos psicossociais sempre estiveram aí, né? A gente tem agora uma atualização da legislação que nos traz um olhar, uma lupa para isso, né? Então estamos todos os empresários, todos os RHs preocupados em como lidar com essa situação. E os dados coletados na pesquisa nos mostram uma realidade que preocupa um pouco, né? Um pouco Bastante. Um pouco bastante, até porque a gente tem a data de 26 de maio divulgado em tudo que é lugar. Incansavelmente. E a gente tem ainda CEOs, ou seja, patrocinadores da agenda de saúde mental, de projetos relacionados a isso, que não entendem como relevante um tema como esse. E é por isso que vem a ANR, né? Porque as pessoas falam, como que a ANR tem que virar lei? Como que saúde mental tem que virar lei? Isso tem que ser uma pauta, naná. É muito bonito falar tudo isso, só que se não vira lei, a gente não coloca na agenda, não acontece. Por isso que é importante a gente falar sobre este tema, e ainda a gente tem um dado que assusta. Quer trazer os números, Lene? E eu acho que ainda tem um ponto importante, né? Ainda a gente pode ter CEOs que sim, estão cientes da demanda desse momento, da importância, mas a gente tem RHs que não sabem por onde vão começar. Não tem ideia. E são pessoas guardiãs desse processo, e por isso que não torna relevante este tema, né? Não se coloca na mesa, não se discute a respeito. Então, a nossa crítica também aqui em relação a esses RHs mais preparados em relação a isso, da gente saber falar sobre esse tema. Discutir sobre isso. Mas Isso vamos aí. aos dados. Os dados vão estar aqui na tela Vai também, aparecer aqui. mas vamos entender um pouquinho, né? A existência de um processo de gestão de risco psicossocial, de acordo com a ANR, pela visão, então, desses profissionais que foram entrevistados, né? Então, a gente tem um cenário que é 11% não foi implementado e não há previsão de implantação. Então, a gente tem um percentual aí em torno de 11% de empresas que não fizeram nada, não estão pensando sobre isso, não tem ideia do que precisa ser feito para atender essa norma, né? Depois a gente tem 11% também não foi implementado, mas já tem um projeto de implantação. Já começamos a pensar. E isso é o que tem caído e chegado até a gente, né? Muitos clientes querendo conversar sobre, ainda sem saber qual o caminho, mas começando a construir um plano. Eu acho que esse é o ponto, assim. Não dá para não estar fazendo nada, né? A gente precisa ter um mínimo de planejamento. Precisa simplificar esse negócio, né? Até a gente poder viver essa fiscalização e ter certeza de quais serão os pontos. Eu gosto de brincar em reunião, né, que se alguém está te prometendo uma solução mágica para isso, R$1,99 por colaborador, não cai nisso, porque a gente não tem ideia ainda como é que vai ser a fiscalização, qual é o nível de rigidez disso, de cobrança, né, e vai ser um aprendizado para ambas as partes. Mas não existe fórmula mágica. A gente está falando aqui de ser humano, né? De um ser holístico que tem muitas dimensões e o trabalho é uma delas, que adoece comprovadamente. Por isso que existe uma norma hoje que pede para que a gente olhe para esse processo. Ambiente, né? Esse ambiente que pode ser propulsor de saúde, como pode ser de adoecimento, né? E aí que vem a questão, né? Tem a crítica da gente poder compreender que o que é medido, então, fica escancarado. E talvez esse seja o receio, muitas vezes, né? De tipo, se eu mensurar, eu vou estar mostrando que esse ambiente é assim, assado. Mas, gente, as pessoas já sentem. Elas já estão vivendo. Elas já estão sentindo.
né, a gente precisa nomear isso para poder tratar. Então, esse é a ideia, né, da gente simplificar esse entendimento e o objetivo da E INR. os dados já estão aí, né? Já tem os Já. atestados, né? Com E-social, com todos os indicadores movimentos de forma registro, geral, de afastamento, já tá aí, né? Então a gente só vai precisar olhar o que fazer, como a gente brinca, né? Aqui, o que eu faço, qual é o primeiro passo para começar a lidar com isso. Então, se tu ainda não tem um plano, começa a fazer esse planejamento. Aí a gente tem um percentual bem importante, e aqui pode ser que a gente tenha várias pessoas perdidas, né? Que é 58% o processo está parcialmente implantado. E daí, entender o que é parcialmente, né? O que foi implantado, o que não foi implantado, né? Nesse sentido, pode ser interessante nesse contexto, né? Porque a gente escuta algumas coisas que é o PGR tá pronto. Isso. O mapeamento do PGR foi feito. Então, PGR, o documento existe. Vamos traduzir, vai Aquela aparecer SAP. aqui, né? Programa de gerenciamento de riscos, né? Então, assim, existe um programa, mas normalmente ele está habilitado para riscos ocupacionais Físicos, amplos, né? né? De Biológico. todos os tipos. Mas, para as questões de psicossocial, ainda não. Então, precisa Remodelar. remodelar. Né? Reorganizar. E daí a gente pergunta muitas vezes, né? O que foi feito com as lideranças? Nada. O que foi feito com os colaboradores para eles Nada. terem a percepção de que, para além de Mas estar eu num tenho documento... um plano, Eliane, um plano de academia. Eu dou um plano de academia todo mês. Isso tá no meu programa. Eu tenho um plano de academia, eu tenho Terapia bolsa, online, farmácia, como é que chama aquele? né? Aquele Incentivo. incentivo medicação. para desconto de medicação. Eu A apoio terapia, a interessante. psicoterapia, né? Eu faço coisas, mas isso ainda não tá dentro, registrado, mapeado como um programa. E se ele é efetivo, porque é aquela história, eu dou um monte de cardápio na minha equipe, pra minha equipe para dizer que eu dou, mas tá sendo efetivo, o colaborador sabe utilizar, quanto que isso reverbera no trabalho, quanto que isso mostra nos indicadores que tá sendo válido. E isso que pra mim às vezes não cabe, assim, né? Porque o CEO, ele patrocina tanto esses benefícios que podem ser flexíveis, que podem ser um monte de coisa, mas ele não mensura o quanto que ele gasta com isso e o quanto efetivo o impacto. o retorno Aí dá desse aquela sensação investimento. do dinheiro escorrendo pelos dedos, e aí, tá valendo a pena pagar tudo isso? Funciona? As pessoas usam. Isso Isso diminui o impacto na saúde mental delas, ter algum desses benefícios, tu realmente consegue acompanhar algum indicador que diz que realmente em um determinado momento tu tinha mais e agora tu tá Tem tendo menos depois da implantação disso. Eu trabalho com a minha marca, pessoas vêm trabalhar na minha empresa porque eu sei que esse benefício faz diferença na vida delas. Isso é marca empregadora, gente. E Então, eu assim, acho que tem um ponto importante, né? Independente do percentual aqui ser grande, né? Que é 58%, então muitas pessoas se movimentaram, né? Com a efetividade disso, né? Isso. E esses pontos como que a gente está sustentar. trazendo aqui é que demonstram este olhar que é: tu pode ter implantado, mas se tu não fizer nada Com isso. depois de implantar, também... Esse é o o sinônimo retrato. do parcial, né? Eu tenho muitas coisas, mas como que eu empacoto isso e eu consigo dizer que isso é NR1? Isso é risco psicossocial. Às vezes a gente tá com dificuldade até de nomear coisas que eu já tenho. que vocês já fazem. Isso já se faz, né? Então, por isso que a consultoria às vezes ajuda nesse sentido, né? Os profissionais que estão dentro da empresa para nomear e encaixotar isso de uma maneira um pouco mais efetiva, mais inteligente, mais estratégica. E ainda para fechar os nossos números, né? Temos 20% então da pesquisa que afirma que sim, o processo está completo e implantado. E olha que interessante, contempla o levantamento preliminar de perigos, riscos, a identificação desses perigos, a avaliação deles, o controle deles e a preparação para respostas de emergências. Excelente, excelente. E esse é o tom, né? Porque se a gente não fizer um diagnóstico, um mapeamento, e a norma fala disso, a gente precisa enxergar qual é a realidade dos riscos psicossociais do teu time, né? A gente vai precisar enxergar o que está acontecendo nesse ambiente para daí ter um planejamento. Então não dá para fazer isso no escuro, né? E só quem nos diz como estão, né, são os próprios colaboradores, é eles que vão responder, eles que vão registrar como eles estão. E aí vem sempre a dúvida, mas aí o colaborador pode dizer que ele tá mal, mas ele nem tá tanto, Ele nem tá tão mal. ele nem tá com problema, e aí? Mas aí
acreditar nesse colaborador, né? Sim, Ele está dizendo de alguma forma, eu preciso tratar isso. Ah, mas ele tá fingindo. Já é um sintoma. Já é um sintoma de gestão, já é um sintoma das práticas de gestão de pessoas, de olhar para elas, né? Sempre são sinalizadores, gente. Quando a gente tá falando de pessoas e de comportamento, tudo que se demonstra, eu posso trabalhar. Então, eu já vou com esta premissa, E né? mesmo que ele não esteja fingindo, daqui a pouco não tá sendo clara a comunicação sobre o que está sendo feito para chegar nele e ele entender que algum recurso está sendo utilizado, né? E daí volta para a questão de como é que a gente está comunicando, como é que a gente está fazendo as pessoas acessarem. Como é que a gente está fazendo gestão dessas pessoas? Porque pode ser que esse seja um momento na tua equipe que as pessoas vão encontrar para deixar claro as suas insatisfações. Pode ser que seja nesse momento que tu pare para escutar, que tu pare para ouvir, que tu vá perceber coisas que tu nem tinha ideia que estão acontecendo na tua equipe de trabalho, na tua empresa. Então, é essencial esse movimento de diagnóstico e ele pode ser um sinalizador muito maior, que não só de riscos psicossociais, mas para muitas ações, né, de gestão, de apoio, de feedbacks, de muitas coisas. Então é super essencial realizar esse movimento inicial, né? E agora tu pode nos dizer, né, se esses percentuais te surpreendem ou se não te surpreende, pode deixar aqui nos comentários. Tem mais vídeo que dá pra gravar com esse Tem muita coisa sobre isso. Eu até vou deixar uma pergunta aqui para quem vai acompanhar o vídeo, que é: quais são os principais desafios que daqui a pouco estão impactando para que os RHs consigam realmente fazer o que precisa ser feito? Tem ofensores e a pesquisa também traz isso. Quem sabe a gente traz no próximo vídeo. Muito bom. Quem sabe?